Não é o sangue que determina, né? O vínculo de paternidade, ele é construído. Então, o fato de você nascer de alguém, zero significa alguma coisa. Exatamente. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme sobre pais, que é Pai em Dose Dupla. Mas antes de tudo, faz favor, para um pouquinho, curte aqui o nosso vídeo, compartilha com alguém, ativa o sininho. Isso é sempre importante para que o canal continue crescendo e a gente possa levar essa mensagem, essas análises para mais pessoas, que é o nosso grande objetivo aqui com a criação desses vídeos. Isso aí. Então, o filme de hoje conta a história do Brad e do Dusty, principalmente, né? A gente gravou o nome dos personagens dessa vez. A Raquel gravou, eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Eu escrevi, mas tudo bem. Então, um é o pai e o outro é o padrasto, né? Provavelmente a gente vai se referir a eles assim pra ficar mais fácil. Então, o padrasto tá ali no início tentando conquistar as crianças e tudo. E aí, do nada, chega esse pai, reaparece e toma conta da história. Sim. E a gente pegou algumas coisas pra falar pra vocês. O filme tem três, pelo menos que a gente selecionou aqui, três pontos importantes. Ele aborda, ainda que seja uma comédia, ele aborda temas importantes pra vida, né? O primeiro é o sofrimento de quem não pode ter filho, que é o caso do Brad, né? A princípio ele acha que ele não pode ter filhos e ele sofre muito por conta disso, porque é um homem que queria. E muitas vezes as pessoas existem pessoas que passam sobre isso, falam, né, que passam por esse sofrimento. A gente tende a falar muito da maternidade compulsória, de achar que todas as mulheres têm que ser mães, e aí aquelas mulheres que têm algum problema de fertilidade e que gostariam de ser mães e não são, acabam sofrendo ainda mais com esse discurso da maternidade compulsória, porque sempre são cobradas quanto a isso, né? Sempre são lembradas dessa dificuldade, seja com aquela perguntinha, ai, quando vai ter filho? Quando você vai engravidar? Ai, mas você já tá casada há tanto tempo, não pensou em ter uma criança ainda? Então, essas pessoas acabam sofrendo o tempo inteiro. Por isso que é tão importante que a gente mude alguns hábitos que a gente tem, como esse, por exemplo, de ficar perguntando sobre filhos para pessoas que não têm filhos. É claro que uma parcela delas não vai querer ter filhos e tá tudo bem. Às vezes a pessoa não se incomoda com esse tipo de indagação. Mas aquelas pessoas, como o personagem do Brad, que querem ter filhos e não podem, elas vão sofrer muito. E a gente não tá aqui para ficar gerando sofrimento aleatório nas outras pessoas, né? Sim, exatamente. Como a gente falou no último vídeo, a gente já sofre o suficiente. Não precisa ficar adicionando camadas extras. Exatamente. E aí o segundo ponto principal é justamente do pai, que chega ali no meio da história toda e começa a querer retomar esse lugar de pai, como se ele estivesse competindo com o padrasto, né, com o Brad. E a gente vê que não é bem assim que funciona, né? Então ele chega, ele nunca aparece, ele nunca vai ver as crianças, ele não conhece os filhos dele. E a gente consegue ver esse papel, a diferença do papel entre o genitor e o pai, de fato, né? Quem tá ali todo dia, que leva as crianças pra escola, que olha os desenhos das crianças, que faz dever de casa, que treina comemora o time, conquistas, que comemora é todo o padrasto. Então ele sabe como que as crianças funcionam, ele consegue identificar o que é melhor para aquelas crianças. Até porque essa é a preocupação dele com as crianças. E quando o pai chega, ele chega querendo fazer extravagâncias, né? Vamos construir a melhor casa da árvore do bairro, vamos chamar todas as crianças pra vir pra cá, olha minha moto como ela é incrível, olha minha roupa como é incrível, porque eu sou muito maneiro, e querendo não só ocupar o lugar de pai, mas parece que é muito mais numa tentativa também de reconquistar a mãe. Não tão preocupado assim com as crianças, sabe? Pelo menos no início do filme, tá? Depois até muda, mas... Então a gente consegue ver essa diferença. Na vida real, a gente sabe que tem muito isso. Tem um monte de genitor por aí que não faz papel de pai de nada, mas as pessoas ainda cobram. Ai, mas você não fala com seu pai? Ai, mas e seu pai, como é que ele tá? Não interessa, ele não fala comigo. Não é meu pai. De verdade. Exato. Sabe? Então, é isso. A gente tem que identificar também que assim, não é porque é pai que a gente deve nada, não é porque é pai que conhece a gente, não é porque é pai que precisa significar alguma coisa na nossa vida se ele não faz por onde. Não é o sangue que determina, né? O vínculo de paternidade, ele é construído. Então, o fato de você nascer de alguém, zero significa alguma coisa.
Exatamente. E essa disputa tão grande do pai acaba afetando até o padrasto, que quando entra no esquema de competição, muito ali estimulado pelo chefe, que dá umas opiniões horrorosas, ele acaba perdendo a conexão com as crianças, né? Que é lá a cena do episódio do jogo de basquete, que ele gasta horrores pra ir pro jogo de basquete e fica competindo, e aí acaba, enfim, fazendo uma grande vergonha e magoando as crianças. Então, eu busco na escola, eu levo pra escola, eu sou voluntário. E eu escuto os chiliques e todo o chororô e a trilha de Frozen, que é uma droga de repeteco o tempo todo! E ele aparece assim, por alguns dias, e agora ele também vai poder ir? Não, ela vai ter que escolher, sou eu ou ele? é interessante a gente ver como a competição, né, a mentalidade de competição, ela de fato não consegue ocorrer junto com a mentalidade de cuidado. Ao competir com o pai, ele descuidou das crianças e fez as crianças sofrerem. E como que dá pra identificar, né, os comportamentos de manipulação do pai? E aí dá pra usar o filme pra você identificar comportamentos de manipulação e Na vida. entender como eles funcionam. Então, toda vez que o Brad entra nessa coisa da competição, que ele depois vai dizer pro pai, né, que mas eu fiz porque você falou. E aí o pai faz, não falei nada, não mandei você fazer nada. Eu não fiz nada. Você não é o homem da casa? Você que escolhe as Aham. coisas? Então, ele vai o tempo todo ali batendo aonde ele acha que vai doer. E dói mesmo, porque existe essa cobrança toda do ser o homem da casa, de você ser o alfa, de não sei o quê, né? Você não pode deixar o outro chegar aqui e mandar em tudo. Então, ele vai manipulando o tempo todo o padrasto pra chegar no ponto de tomar essas decisões que não são as melhores e depois ele se isenta. Exato. Ele é um cara legal, gente boa mesmo, sabe? Eu sei como se sente sobre ele, mas olha, dá uma chance, tá legal? É sério, ele tá com dificuldades em casa e... Sabe, você demiti-lo não ajudou. Eu demiti porque você mandou. Eu mandei? Qual é? Eu mando aqui agora? O meu nome tá na hipoteca? Da última vez que eu vi, você era o homem da casa. E aí, no final do filme, tem um comportamento, né, uma cena que é um grande acerto, que é a cena em que, enfim, o pai da menina vai lá e começa a puxar briga com o pai das crianças. E aí, ele não briga, não usa a violência e usa exatamente a tática que o padrasto falou lá no começo do filme, que é uma disputa por dança, que não era violenta, né? Quando o padrasto está tentando ensinar para o menino como ele pode se defender, uma das estratégias que ele vai mostrar é justamente uma estratégia não violenta, de tentar mostrar os benefícios dele, enfim, as qualidades dele de uma outra forma. E essa cena, para além de ser uma cena que é contra a violência, e por isso só já ganharia a nossa admiração, ela é uma validação o tempo inteiro desse olhar cuidadoso do padrasto, que desde o começo do filme tá vendo ali a mudança no comportamento da menina pelos desenhos, ele tá atento aos detalhes, ele tá comemorando quando as crianças se vinculam a ele, e no final do filme a gente ter uma cena em que o pai mostra para as crianças que está usando a estratégia do padrasto, é uma grande redenção desse pai, no sentido de que ele valida esse padrasto e entende o lugar de cada um nessa história. Então sai a ideia de competição e entra justamente um olhar mais cuidadoso com essas crianças. E com todas as crianças que estão ali, porque se dois adultos, especialmente um deles, sendo super forte, começasse a bater, ia ser uma pancadaria geral numa festa de crianças. E o que eles conseguem fazer é uma grande disputa de dança em que daqui a pouco tá todo mundo se divertindo. Que é o que a gente deveria ensinar para as crianças, né? Essa coisa de ficar alimentando a competição é muito cruel e muito ruim para o desenvolvimento das crianças. E aí, quando a gente tem essa cena, ela é fantástica para a gente pensar a nível de desenvolvimento humano. Com certeza. E aí, só pra complementar essa ideia de que quando o pai assume essa postura, ele tá ali colocando o padrasto nesse papel também de importância e tudo, ele também tá assumindo uma responsabilidade que ele não assumiu durante toda a vida dessas crianças e durante todo o filme até aquele momento. E aí tem uma fala dele do filme que ele fala assim: eu não sou do tipo doméstico. E aí, gente, não existe tipo doméstico, tá? Eu queria frisar isso porque essa frase me estressou. Existe você assumir responsabilidade ou não na sua vida de adulto. Então, assim, ele, nessa de que eu não sou do tipo doméstico, largou os filhos, largou a mulher, deixou tudo pra lá, já ia largar de novo. E porque eu não sou do tipo doméstico.
Então, eu não quero assumir responsabilidade. Problema seu. Entendeu? Então, é quando ele chega lá e ele vai na festa e ele dança e ele olha pra menina e ele lembra, eu não vou brigar aqui porque não vai ser bom pra ela assistir isso e tudo mais. Ele tá assumindo a responsabilidade de fato do papel de ser um bom exemplo, de fazer o melhor pros filhos dele. Então, é isso. A redenção também vem daí, dele finalmente conseguir entender que ele precisa cumprir um papel de um adulto responsável. É isso. Mais alguma coisa nesse filme que você achou interessante que a gente não comentou aqui? É uma comédia, mas parece um pastelão, mas na verdade fala de muita coisa legal. Então, se tiver mais alguma coisa, você deixa aqui nos comentários pra gente, ou então manda um direct lá no Instagram também. Até a próxima. Até!